Fala aí, seus cachorro. Beleza? Eu sou o Edu, bem-vindos ao vídeo aí. Eu peço para você se inscrever aqui no canal. Grandes jogadores que viraram técnicos ruins, porque nem sempre você ser um grande jogador te dá o aval para ser um baita de um treinador. Temos muitos casos, né, de grandes jogadores que viraram grandes técnicos, como por exemplo o Beckenbauer, o Zagallo, jogadores que foram gigantescos como jogadores e também como treinadores, né? O Ancelotti, por exemplo, era um grande jogador e é um baita técnico. Guardiola, Johan Cruyff, temos vários ao longo da história que são exemplos bons nos dois lados. Mas temos o inverso, né? Técnicos ruins que eram grandes jogadores e técnicos muito bons que eram jogadores ruins. Mas isso é para um outro vídeo. Nesse aqui a gente vai falar sobre alguns que eram baita jogadores, craques de bola, mas que, infelizmente, como treinadores, não conseguiram chegar nem perto da qualidade que eles tinham como jogadores. Eu vou começar aqui com o Van Basten, que para mim é um dos melhores jogadores de todos os tempos, jogador muito fora de série. Já fizemos a história dele, inclusive, uma história bem complicada assim com termos de contusões, mas um jogador extremamente talentoso, que assim, nunca quis pegar muitos trabalhos como treinador, mas ele acabou aceitando o primeiro trabalho em 2004, quando foi trabalhar na seleção da Holanda. Ele foi, depois que o Dick Advocaat saiu, né, depois do fracasso na Euro 2004, o Van Basten assumiu com a missão de retomar o futebol bonito da Holanda. Mas, infelizmente, o que sucedeu foram muitas e muitas confusões com os principais jogadores da Holanda, como o Seedorf, o Van Bommel, o Nistelrooy, que inclusive era o maior fã do Van Basten, né? Brigou com o Nistelrooy. E aí, o Van Basten começou a ter problemas. Na Copa de 2006, ele foi eliminado nas oitavas de final para Portugal, e ele foi muito criticado mesmo por causa da postura dele em campo. Enquanto a Holanda perdia para Portugal, ele parecia que não estava ligando pro jogo. Mas ele era bancado pelo Cruyff, que é o maior ídolo da história do futebol holandês, né? Era muito amigo do Van Basten, e ele bancando, né, falando que o Van Basten acreditava no futebol bonito, que ele exigia futebol bonito dos jogadores e tal, e acabou ficando para mais um ciclo de Eurocopa. Fez um baita começo de Eurocopa ali, né? Inclusive, durante esse período, ele também assumiu o Ajax como treinador, né? Também indicado pelo Cruyff, que é o maior ídolo da história do Ajax, onde o Van Basten também era ídolo. E aí, ele começa a trabalhar no Ajax junto com a seleção holandesa. Na Euro de 2008, ele vence os 3 primeiros jogos, né? Vence a França, vence a Romênia e vence a Itália, se eu não me engano, e nas oitavas de final acaba eliminado pela Rússia, né? Toma 3-1 da Rússia e é eliminado. A Rússia do Arshavin naquela época, né? O Arshavin que fez um grande Eurocopa e depois foi pro Arsenal. Ele foi eliminado e acabou demitido da seleção holandesa. Também no Ajax ele acaba brigando com o Cruyff, né? O Cruyff quer reestruturar as categorias de base, o Van Basten como técnico não deixa isso acontecer. O Cruyff se demite do Ajax e briga com o Van Basten. Então assim, a carreira do Van Basten como técnico foi muito fraca comparado ao Van Basten como jogador, né? Mas é isso. Grande jogador, péssimo técnico. Outro grande jogador, péssimo técnico é o Thierry Henry. O Henry, que a gente sabe, né? Foi um craque, jogou muito, principalmente no Arsenal, na seleção francesa, campeão da Copa, campeão da Euro, vice da Copa de 2006, jogou muita bola, um dos principais jogadores, se não o principal jogador da história do Arsenal, multi-artilheiro, genial. Mas, como técnico, ele começou assim como auxiliar da seleção da Bélgica, depois ele vai trabalhar no Mônaco, faz um trabalho muito fraco mesmo. Aí ele vai para MLS, treinar o Montreal Impact, também vai muito mal, e aí ele volta para ser auxiliar da seleção da Bélgica, trabalhar com o Roberto Martins. Então assim, até agora são poucos trabalhos como treinador, mas as tentativas foram muito fracas. No Mônaco, inclusive, foi o time que ele começou a carreira dele como jogador profissional, né? Outro caso de grande jogador genial, péssimo técnico, foi o Maradona. Maradona foi um dos 5 maiores jogadores de todos os tempos. Um personagem incrível, genial, jogador fenomenal, mas como técnico o Maradona teve trabalhos bem questionáveis, né? Principalmente o que ficou mais marcado é o da seleção argentina, que ele pega ali na Bacia das Almas, consegue classificar para a Copa de 2010, com gol do Bolatti, última rodada das eliminatórias, a Argentina com chance de ficar de fora. Ele vai para a Copa do Mundo e aí ele mexe um monte na escalação, deixa Riquelme de fora, deixa um monte de jogador importante de fora, leva o Verón de mais idade para a Copa do Mundo, leva o Palermo com 37 anos para a Copa do Mundo, né? Leva 12 jogadores do futebol argentino, não que isso seja um problema, mas deixando muitos jogadores importantes de fora da Copa de 2010. Faz uma Copa razoável, mas chega no jogo contra a Alemanha, toma um verdadeiro passeio da Alemanha e é eliminado por uma derrota de 4-0. E aí o Maradona acaba se despedindo da seleção argentina. Depois ele vai trabalhar no México, tem até um documentário do Dourados, né, que ele trabalha no México, assim, mais pelo personagem Maradona do que pelo trabalho técnico. E
O último trabalho dele foi no Ginástica da Argentina, mas também não foi um grande trabalho, não. O Maradona, que era um jogador genial, mas como técnico, ficou devendo bastante. Mais um grande craque que foi um técnico ruim, o Paulo Roberto Falcão, que hoje é coordenador técnico do Santos. O primeiro trabalho dele como treinador foi na seleção brasileira. Ele é o técnico no jogo de 50 anos do Pelé, que você tá vendo imagens aí, né? O Pelé, quando fez 50 anos, fez um jogo em 1990, em outubro de 90, na Itália. Pouco depois da Copa do Mundo, o Falcão era o técnico da seleção brasileira. Ele que faz a resenha com o Pelé ali, o Pelé pedindo para jogar de 10, né, e tal, de titular. E o Falcão colocou, mas assim, foi muito fraco o trabalho do Falcão na seleção olímpica também, e também na Copa América de 91, acabou que o Falcão ficou pouquinho tempo, ficou um ano e pouco, e acabou saindo. Depois ele vai trabalhar no Internacional, onde vai mal, ele trabalha no Sport, também vai mal, e não consegue fazer um grande trabalho como técnico. Inclusive, essa chegada ao Santos, ele queria trabalhar como treinador, ele foi convencido para trabalhar como coordenador. Enfim, grande jogador, genial, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, não é à toa que é chamado Rei de Roma, mas como técnico ficou devendo e muito. Outro grande jogador dos anos 80 que não foi um grande técnico é o Júnior, né? Que hoje é comentarista, né? O Maestro Júnior, comentarista da Globo, baita comentarista, inclusive, né? Foi um jogador fenomenal, um lateral esquerdo, depois um meio-campista completo, batedor de faltas, incrível mesmo. No futebol de areia também, né? Ele meio que colocou essa modalidade esportiva no mapa do futebol mundial, né? A FIFA depois coloca como parte do calendário da FIFA, mas começou tudo ali com o Júnior e a galera do futebol de areia ali no Rio de Janeiro. Mas o Júnior, primeiro trabalho como técnico dele foi justamente no Flamengo, pouco depois dele se aposentar. Ele ficou mais ou menos 50 jogos, e aí teve trabalhos muito curtos, mas o mais marcante foi no Corinthians. Inclusive, antes dele assumir o Corinthians, ele foi num evento do governo, o presidente era o Lula na época, o Lula falou assim, se o Corinthians jogar 1% do que você e o Rivelino jogavam, porque o Rivelino era coordenador, o Júnior era técnico, o Júnior ficou apenas 3 jogos à frente do Corinthians, e desde então não trabalhou mais de técnico, né? Entendeu que não era para ele, foi trabalhar como comentarista esportivo. Acho que foi o melhor caminho pro Júnior, que é um baita de um comentarista e era um jogador genial, mas como técnico ficou devendo bastante. Mais um dessa lista, dessa vez é um alemão, o Jürgen Klinsmann, que era um centroavante muito bom, cara, muito bom mesmo. Não sei se vocês se lembram, mas para quem se lembra, a Copa de 90, 94, 98, Euro de 96, foi campeão e capitão da seleção da Alemanha, jogou muita bola. O Klinsmann era muito fora de série, jogou na Inter de Milão muito bem também, era um atacante muito completo, um centroavante assim de boa movimentação, né? Era muito na época dos 2 atacantes, então ele se movimentava muito. Era um atacante assim diferente do que era o futebol alemão, aquele futebol mais truncado, mais durão. O Klinsmann era de jogador mais habilidoso e tal, né? Fazia muitos gols, mas como técnico foi uma nulidade. O melhor trabalho do Klinsmann, pra você ter ideia, foi como técnico da seleção dos Estados Unidos, que ele começou uma reestruturação, né? Mapeando jogadores, tanto que hoje esses jogadores assim começam do trabalho do Klinsmann, que foi um trabalho bom, sem grandes resultados, mas um bom trabalho, né? Captando jogadores com nacionalidade dos Estados Unidos, né? Jogadores que nasceram na Alemanha, mas têm pais dos Estados Unidos, etc. Ele conseguiu fazer esse começo de captação, então a seleção dos Estados Unidos foi se moldando com os últimos anos, né? Então isso é uma coisa boa. O último trabalho do Klinsmann foi bem complicado, que foi no Hertha Berlim, né? Ele teve trabalhos bem questionáveis depois dos Estados Unidos. Ele foi trabalhar no Hertha Berlim como coordenador. Aí demitiram o técnico, o Klinsmann assumiu, começou a reformular o time e entrar muito dinheiro. Ele não ficou nem 2 meses, pediu demissão e desde então não trabalhou mais. Grande jogador, péssimo técnico. Mais um alemão, dessa vez Lothar Matthäus, que é um dos maiores jogadores da história do futebol alemão, foi o principal jogador da seleção e da Copa do Mundo de 1990, quando a Alemanha foi campeã, né? Foi o melhor jogador do mundo, da FIFA também na época, ganhou a bola de ouro, né, da France Football, era um meia genial, acabou indo recuando, virou volante, sempre genial em campo, depois o líbero, sempre genial. Mas como técnico, foi um técnico muito ruim, tá? E o trabalho dele mais marcante, é um trabalho muito ruim, quando ele veio treinar o Atlético Paranaense aqui no Brasil. Eu não sei se você se lembra, mas ele veio para cá, ficou pouquíssimo tempo, acabou indo embora. Inclusive, uma das cenas mais emblemáticas dele é que aquele jogador, que era o jogador mentiroso, não lembro, esqueci o nome dele agora, mas tem um vídeo, e ele fala que ele trabalhou com o Matthäus no Atlético Paranaense. Enfim, né? Não era Diego Souza, Diogo Souza, um negócio assim. Mas era o jogador mais mentiroso do mundo. Ele fala que ele tinha trabalhado com o Lothar Matthäus no Atlético Paranaense no pouquinho tempo que ele tinha ficado lá. Enfim, o Matthäus foi um baita craque, mas um técnico muito, muito fraco. E para finalizar,
Temos mais um aqui que era um grande jogador, mas, enfim, como técnico ficou devendo bastante, que é o Seedorf. Seedorf foi um baita craque também, um jogador genial, principalmente em Ajax e Milan, que foram os dois times que ele mais jogou bola, não que ele tenha jogado bem na Inter e no Real Madrid, jogou até bem, mas no Ajax, onde foi campeão da Champions League, e no Milan também, onde foi campeão da Champions League 2 vezes, ele jogou bola demais. Ídolo, craque, genial, um dos jogadores preferidos, assim, por mim, né? Acho ele um jogador incrível, mas ele se aposenta do futebol para virar técnico. Ele tava jogando no Botafogo, o Botafogo queria continuar com ele, tava bem, né? Era muito querido pela torcida, tava bem fisicamente, tinha 38 anos, mas tava bem. E aí ele resolve se aposentar e vai assumir o Milan. O Milan tava passando por uma crise, o Milan faz o convite para ele ser técnico. E desse primeiro trabalho já foi horroroso. Depois ele vai pro Levante, vai muito mal também, e também na seleção de Camarões, onde ele também vai muito mal. Né? Todos os trabalhos do Seedorf como técnico foram muito ruins. O jogador tem um conhecimento incrível. Aquele vídeo dele no Bem Amigos é emblemático, ele falando de tática, ele falando de estilo de jogo, futebol do ganso, né? Aquele vídeo que viralizou, né? Que você vai ver um pedacinho aí. Não deixa, né? Incrível. Olha o que ele fez. A caneta. Agora, onde ele botou essa bola? Olha o que a bola fez. Esse jogador faria sucesso na Europa? Esse estilo dele, esse jeito dele de jogar? Em Itália ele passa assim, não. Porque não deixa. Não deixa. A marcação é diferente. Ele, para mim, anda um pouco devagar dentro do campo. Mas, como técnico, o Seedorf não conseguiu chegar nem perto do grande jogador que ele foi. Mas é isso, tem muitos outros aqui. A gente pode fazer uma parte 2 disso aqui. Comente aí outros jogadores muito craques que foram péssimos técnicos ou que são péssimos técnicos. Quero saber sua opinião, diz aí nos comentários. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!